Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês mais um projeto utilizando o e-book de gatinhos da professora Tânia Marquato. E decidi focar bastante no sombreado. Então, nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como sombrear peças pequenas. E eu escolhi uma gatinha super fofa e vou mostrar para vocês aqui qual é a gatinha. Essa é a gatinha que eu escolhi, mas eu mudei aqui a frase e vocês vão poder conferir aí no decorrer do vídeo. Se você gosta desse assunto de peças em pintura country, peças com chanfrado, deixa aqui a sua curtida, comente, compartilhe também para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Chega de conversa e vamos conferir então a videoaula? Bom, vamos começar então a nossa videoaula. Eu já trouxe a gatinha pintadinha. Primeiro, né, eu selei a madeira, como eu sempre falo para vocês, e apliquei 2 demãos da tinta branca para dar o fundo clarinho para a peça. Depois, eu apliquei 2 demãos da tinta mineral no corpinho da gatinha. Na coleirinha e no nariz, eu clareei esse tom aqui, que é o rosa antigo, com a cor creme. Então, eu clareei esse tom, aí eu cheguei num salmão, num rosinha mais claro, e aí eu pintei o narizinho e pintei a coleirinha. O coração, eu apliquei a cor vermelho vivo, tá? Eu utilizei tintas PVA e acrílica, mas aí vocês podem utilizar tudo acrílico ou tudo PVA, combinado, pessoal? Para adiantar um pouquinho, como eu tinha feito algumas misturinhas, eu só sombreei o narizinho e sombreei aqui a coleira. Então aqui, ó, vou filmar bem de pertinho para vocês. Eu fiz a sombra nessa parte superior da coleira, na parte inferior, no nariz dos 2 lados, tá? Aplicando sempre 2 demãos. E para dar uma luz na parte de cima do narizinho, eu fiz essa luz com a cor mineral, que foi a cor que eu pintei a gatinha, tá? Foram os únicos chanfrados que eu adiantei para a peça. Então, eu gostaria de mostrar isso antes para vocês. E agora nós vamos começar a sombrear aqui, fazer o chanfrado no restante do corpinho da gatinha. Bom, eu vou filmar todo esse processo com um pouco mais de zoom para vocês conferirem bem de pertinho o chanfrado ou o sombreado sendo construído. Então, aqui na gatinha, já dá para notar que tem os riscos, né, aqui. Mesmo que eu já pintei, né, gente, por cima, o risco a laser, ele continua bem em evidência. Então, eu vou seguir esses desenhos para fazer a sombra no lugar correto. Me desculpem aí, gente, eu tô ainda um pouco resfriada. Aqui na minha cidade começou a fazer muito frio, mas eu já tô melhorando. Então, vocês me desculpem aí pela voz, tá um pouquinho fanha. Então, vamos lá. Para sombrear o corpinho da gatinha, eu vou utilizar a cor concreto misturada com um pouquinho da cor mineral. Para isso, eu já trouxe aqui o meu godê. Eu vou fazer essa misturinha aqui junto com vocês. Vou colocar aqui um pouco da tinta mineral no godê. E vou pôr só um pouquinho da cor concreto. Não vou colocar muito, não. Minhas tintas estão quase acabando, tá lá no fundo, ó, caiu até muito. Mas vamos ver que cor que vai dar. E aí eu venho com um pincelzinho mais velhinho e vou misturar essas cores aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o tom concreto na tampinha e esse é o tomzinho clareado com o mineral.
pedacinho aqui de tinta. Deixa eu já colocar aqui. Tá? Então, nós vamos sombrear com esse tom aqui. Então, para sombrear, vocês primeiro precisam observar bem a peça para saber onde fica a luz, onde fica a sombra. Aqui, por exemplo, no rabinho, vai ficar a sombra, né? Porque o corpinho tá na frente do rabo. Nas perninhas, a mesma coisa, atrás aqui dos riscos. Aqui onde tem o peitinho da gatinha, mesma coisa. Atrás das orelhinhas também, porque a orelha fica atrás da cabeça. Depois de analisar o desenho da gatinha, ver onde vai sombra e onde supostamente fica a luz, vocês precisam ver o tamanho da peça e ver os pincéis que vocês têm para sombrear, né? Que são os pincéis angulares. Eu separei alguns aqui e vou mostrar para vocês. Eu tenho esse aqui da Ceramic, que é tamanho 12. Eu tenho esse aqui, que é da linha Zen, da linha Royal, né? Não é Royal, tá, gente? Royal é como o pessoal daqui fala, mas é Royal, tá? Porque é uma marca aí americana, né? Essa medida aqui, ó, é 3/8. Deve ser um pincelzinho, se a gente comparar com o nacional, de tamanho 10, tá? E eu tenho um outro da mesma linha Zen, que mede 1/4, ele é bem pequenininho. De repente, um tamanho 8 ou menor, tá? Para poder sombrear partes pequenas. Então, eu separei esses 3 tamanhos de pincel. E aí, no decorrer do chanfrado, eu vou identificando qual que fica melhor em qual localização. Sempre precisamos da água para fazer o sombreado. Eu deixo sempre próximo cotonetes para fazer alguma limpezinha se necessário. E o pincel mop para limpar aquele excesso de água que fica na parte de trás do pincel. Então, vamos começar aqui o sombreado. Vou começar utilizando o pincel de tamanho 12. Eu hidrato ele na água. Espero aí que vocês estejam conseguindo ver, porque como eu coloquei a câmera com zoom, pode ser que alguns elementos não apareçam aqui, tá? Então, hidrato o pincel na água. Eu tenho sempre meu paninho próximo aqui. Eu tiro um pouco do excesso da água. Pontinha do pincel na tinta. Trabalho aqui no azulejo para construir o meu sombreado com movimentos de vai e vem. E venho para a peça. Então, vou começar fazendo a parte aqui do rabinho com um pincel de tamanho 12. Eu vou vendo se ele tá muito grande para a peça. Ó, meu pincel ele não está hidratado, então eu volto na água, tiro um pouquinho do excesso, volto na tinta, trabalho. Ele tá ficando um sombreado marcado e não é isso que eu quero, ó. Agora ele tá começando a ficar legal de se trabalhar. Volto aqui só na água e venho aqui sem colocar a tinta. Fui um pouquinho pro outro lado, pego o cotonete, molho na água, tiro um pouco do excesso e venho aqui, ó, fazendo a limpezinha da parte que eu passei. Ó, uma demãozinha. Pra eu não ficar toda hora usando o secador, eu vou continuar fazendo o sombreado, depois eu vou secar e aplicar mais uma demão. Então, eu volto com o pincel aqui, ó, na água. Tiro um pouquinho do excesso, pontinha do pincel na tinta, trabalho aqui no azulejo com movimentos de vai e vem, e venho pra peça. Agora, eu vou fazer aqui atrás da cabeça, aqui na orelhinha. Ó, vim com bastante tinta, molho o pincel, tiro um pouco do excesso e não volto na tinta, ó. Só vou trabalhar com essa tinta que eu tinha colocado aqui. Fazer do outro lado a mesma coisa.
Agora eu vou fazer o sombreado nas perninhas. Então, eu vou começar pela parte do meio. Hidrato o pincel, tira um pouquinho do excesso. Tinta, trabalho no azulejo. Vou começar aqui pela marcaçãozinha do centro, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, passei um pouquinho no dedinho, venho aqui, ó, com o cotonetezinho molhado, tiro. Agora eu vou fazer as perninhas. Aqui na pontinha eu venho com o cotonete, ó, tirando a marcação final. Vou fazer a outra aqui também. Ó como já dá um outro ar, gente, pra peça. Agora, pra poder fazer o peitinho da gatinha, eu vou pegar o pincelzinho menor, porque eu acho que esse aqui, ó, ele tá muito grande pra essa região. Eu dou uma lavadinha nele, vou colocar ele no cantinho e vou pegar esse aqui de 3/8. Hidrato bem o pincel em água para que a água penetre aqui nas cerdas e entre na virola. Pontinha do pincel na tinta. Trabalho e venho aqui pra peça. Ó, tá com muita tinta, volto na água, tiro o excesso e só volto com ele molhado, ó. E vou fazendo aqui o contorno. Ó, não gostei? Venho aqui com o cotonete úmido, retiro aqui a parte que eu não gostei. E aí, eu seco com o lado oposto aqui do cotonete. Para poder fazer aqui as patinhas, os dedinhos, eu vou usar o secador, porque eu preciso dessa região seca para poder fazer o outro contorno, tá? Então, eu vou secar.
com a peça bem sequinha, agora eu vou começar a fazer a parte das patinhas com o mesmo pincel, ó. Hidratei na água, tirei um pouco do excesso, molhei na tinta e agora eu venho pra peça. Ó, aqui eu passei também um pouquinho, sempre passo o cotonete ainda enquanto está molhado, que dá pra retirar esse excesso de tinta que passou pro outro lado. Então, ficou assim a primeira demão do sombreado aqui na pecinha toda. Como vocês podem observar, fica um pouquinho manchado. Então, eu sempre gosto de aplicar de 2 a 3 demãos, tá? Geralmente 2 demãos. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou secar aqui os dedinhos, né, natural, enquanto eu vou fazendo as outras partes que eu já sequei com o secador. E aí, vocês vão conseguir ver a diferença, tá? Vou voltar aqui com o mesmo pincel 12. Tiro o excesso da água. Trabalho aqui e vou começar aqui pelo rabinho de novo, ó. A mão tem que estar bem leve, tá bom, gente? Sem apertar muito o pincel, mas ele também não pode ficar flutuando. Passei um pouquinho, que é normal, tá, gente? Passar. Pronto. Vou fazer as orelhinhas. Agora eu vou usar o secador porque eu quero fazer as perninhas e aqui a parte dos dedinhos ainda não secou. Então, eu vou secar com o secador. Agora, aqui no peitinho, eu vou sombrear com esse pincelzinho menor, para que eu tenha uma região um pouquinho mais bem trabalhada, porque tem que ser bem definido esse sombreado. Então, eu vou vir com esse pincelzinho menor, vamos fazer um teste aqui. Hidratei na água, igual os outros pincéis, tira sempre o excesso. Vou começar por aqui.
Prontinho, o sombreado do corpo da gatinha já está ok. Eu vou só fazer esse pedacinho aqui, ó, com o mesmo pincel pequenininho, só pra ficar melhor acabado aqui, ó. Antes de eu ensinar vocês a fazerem a limpezinha na peça, porque esse sombreado, como ele tá com um fundo claro, ele dá uma manchadinha na peça. Nós vamos sombrear aqui esse coração com a cor sépia. Então, eu vou colocar um pouquinho dessa tinta aqui no cantinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na mesa. Colocar um pouquinho aqui, bem pouquinho mesmo. Venho com um pincelzinho menor, hidrato ele, tiro o excesso de água, pontinha do pincel na tinta, dou uma trabalhadinha aqui, ó, no azulejo. Vou fazer as laterais aqui do coração. Pronto, olha, eu quis sombrear bem esse coração, então eu apliquei também 2 demãos da cor sépia para ele ficar bem em evidência. Aqui nas bochechinhas eu vou sombrear também com aquele mesmo tom que a gente clareou. E o pincelzinho de tamanho 12, para fazer mais uma graça aqui também na gatinha, ó. Trabalho. Dois lados. Movimentos de vai e vem. Vou secar. Prontinho, sombreado aqui das bochechinhas já estão secos. E agora a gente vai começar a fazer uma limpezinha na peça, tá? Isso aqui é um processo bem interessante, bem importante, porque, como eu já mencionei, quando a gente faz um sombreado ou um chanfrado em pecinhas claras, acaba ficando um pouquinho manchado, né? Então, o que que eu faço? Eu venho com um pincelzinho Pituá. Esse aqui é da Condor, número 2. E vou utilizar a tinta do fundo, que é a tinta mineral, né? Que eu pintei a gatinha. Então, eu venho com um pincelzinho seco, ele não está hidratado. Eu umedeço aqui na tinta, dou uma trabalhada aqui, girando o pincel,
para que a tinta entre. Venho num pano seco, não o que eu tava utilizando para secar o pincel chanfrado, tá? Um paninho seco, dou batidinhas, tiro o excesso, dou uma testadinha para ver se ainda tem muita tinta. Que não é para pintar, tá bom, gente? É só para fazer uma luz. Eu venho então com um pincelzinho fazendo um movimento circular, com a mão bem leve, para dar um melhor acabamento para a peça. Eu não passo em cima do sombreado, tá bom, pessoal? Eu passo somente nas partes próximas aqui ao sombreado. Nas patinhas, ó. No corpinho. Aí eu vou virando o pincel. Toda vez que eu viro, eu vou com menos força, porque pode ser que o pincel esteja bem carregado, ó. Talvez na câmera vocês não consigam ver a diferença que esse procedimento dá para a peça. Ela fica mais limpinha, fica, eu não sei assim ao certo a palavra para poder utilizar, mas fica um trabalho bem mais acabado, bem mais bonito, sabe? Então, a gente faz esse processo aqui, que a gente acaba chamando de limpezinha, né? Mas nada mais é do que uma luz seca na peça. Agora eu vou fazer aqui no rostinho, sem passar em cima do sombreado e sem passar em cima do narizinho. Sempre em movimento circular. Na orelhinha também. Vou molhar um pouco mais de tinta. Bato o pincel. Tiro bem o excesso, dou uma testadinha na mão, ó, tá pintando, eu volto. E vou fazendo um movimento circular. Prontinho. Depois de fazer esse processo, é só colocar o pincel na água e fazer a limpezinha dele. Vou limpar aqui. E na coleira, nós vamos fazer uma luz utilizando esse pincelzinho aqui da Condor, que ele é um pincel utilizado para fazer pintura em tecido. E a luz a gente vai fazer com a cor branca, ó. Então, eu vou molhar ele aqui também na tinta, dou batidinhas, tiro bem o excesso. E aqui na coleira eu vou fazer essa luz, fazendo a coleira completa, ó. Pra lá e pra cá. Vou fazer também um pouquinho no coração. É isso, pessoal, a limpezinha e a luz seca é isso. O próximo passo agora é fazer a arte final da peça, que é fazer o bigode, os olhinhos, o fuço. Então, para isso, eu vou utilizar um pincelzinho aqui da Tigre. Esse aqui é o meu pincelzinho liner, mas vocês podem utilizar o filete também. E vou utilizar a cor preta para poder fazer o bigodinho e os olhinhos. Esse pincel nós também precisamos sempre hidratar em água, trabalhar com ele hidratado, ó. Venho aqui na tinta. Trabalho aqui no azulejo, então eu aperto o pincel e giro. Aperto e giro. Tiro um pouco do excesso.
de fazer os bigodinhos, nós vamos maquiar essa gatinha. Então, eu já tô aqui com a minha esponjinha com o blush. Vou fazer aqui a bochechinha. De um lado, do outro. E agora, com a cor marrom, que é essa cor aqui, eu vou fazer os bigodinhos. Com o mesmo pincelzinho liner. Pode ser o filete também, tá, gente? Então, eu venho aqui no marrom, trabalho, aperto o pincel e giro. Aperto e giro. E os bigodinhos ficaram assim. Para dar mais um charme, eu vou utilizar um boleador com a pontinha bem fininha. Eu vou fazer umas bolinhas aqui, ó, no bigodinho. Vou fazer o brilho aqui da bochecha com o mesmo boleador, mas agora com a tinta branca. Vou fazer o brilho no nariz, que é aquela vírgula. Ótimo. E com a tinta creme, que foi a que nós clareamos o tonzinho rosa aqui para poder fazer a coleira, eu vou fazer também uns poás dentro desse coração. Só para dar mais um charme. Essa bolinha aqui ficou muito grande. Olha que linda que a gatinha está ficando. Vou deixar esses poás secarem naturalmente. E eu vou mostrar pra vocês o coraçãozinho que vai nesse penduricalho, ó. É esse aqui. Eu vou explicar o que eu já fiz aqui. Aqui eu pintei com a mesma cor da coleira, né? Que era um rosa antigo, um pouquinho clareado. Chanfrei ao redor com o rosa antigo. Escrevi a palavra welcome, que significa bem-vindos ou bem-vindo em inglês. Aqui eu fiz um tremidinho com o próprio pincelzinho, né, liner e a tinta preta, e fiz esses risquinhos para poder contornar o coração. Então, a pecinha está ficando assim. Eu estou apaixonada. Pra gente poder encerrar essa videoaula, eu vou esperar esses poás secarem, vou envernizar e já volto pra gente fazer a decoração final do penduricalho. Prontinho, já envernizei aqui a gatinha, a plaquinha, e eu utilizei o verniz acrílico fosco, mas vocês podem utilizar o verniz da preferência de vocês. Eu vou deixar agora a pecinha de lado e nós vamos trabalhar com tecido e arame. Então, aqui eu cortei uma faixa de tecido
um tecido que combinasse com as cores que eu utilizei na gatinha. Eu cortei aqui a tira com 3 dedos aí de largura, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o laço. Primeiro, eu vou tirar esses fiapinhos, né, que estão atrapalhando aqui. Então, eu venho aqui, ó, faço uma alça, eu deixo um pedaço aqui desse lado, seguro com a mão esquerda o meio. Com a mão direita, eu vou dar uma torcidinha aqui, ó. Vou dar a volta aqui na minha mão. Faço uma outra alça e passo aqui por dentro, ó. Com o próprio dedo indicador eu faço esse processo. E aí, eu vou segurando com a mão direita uma parte do laço e com a mão esquerda a outra parte. Eu vou puxando e vou acertando aqui, ó, pra ficar certinho. Coloco o dedo aqui dentro do laço e puxo pro nozinho ficar bem apertado, ó. Eu vou ajeitando com a mão. Prontinho, ó. Eu vou cortar aqui o excesso. Esse aqui ficou maior. Vou dobrar a pontinha, fazer um recorte triangular, ó. Pra ficar com esse biquinho. Mesma coisa do outro lado. Prontinho, e o laço ficou assim. Na hora de colocar na peça, eu vou ver o tamanho, se ficou ok ou não, tá? Esses ajustes nós fazemos na hora de fazer a montagem do penduricalho. Mas eu peguei esse tecido porque eu achei que ele combinava assim perfeitamente. Tá? É assim que eu faço o laço. Agora, vamos trabalhar com o arame recosido. Mesmo processo que eu fiz nos outros vídeos de gatinhos de penduricalho. Eu cortei aqui 17 centímetros de arame recosido para poder fazer aqui a parte de baixo, né? Colocar a gatinha junto com o coraçãozinho. Então, eu vou deixar uns 2 dedos mais ou menos de espaço e com uma agulhazinha de crochê eu vou fazendo as molinhas. Aí tem sempre um paninho umedecido com lustramóveis, que eu já ensinei vocês como fazer a limpezinha desse arame recosido. É só umedecer um paninho, passar o lustramóveis e passar nele. Então, pra gente não ficar com a mão suja e sujar a peça, é legal deixar esse paninho próximo também. Vamos começar a fazer a montagem. Eu vou colocar aqui o arame no coraçãozinho primeiro. Eu gosto sempre de deixar um negócio maior, porque depois é só cortar um pouco o excesso. É melhor sobrar, gente, do que faltar. Então, aqui eu vou cortar um pouquinho, ó, com um alicate e vou fazer o rococó. Ó, prontinho. Agora eu vou pegar a gatinha e vou fazer o mesmo
procedimento. Eu assopro assim, gente, porque na hora que a gente trabalha com esse arame, ele solta um pozinho, tá? Então, a parte de baixo já tá ok. Pra parte de cima, eu cortei um arame com 40 centímetros, tá bom? E aqui a gente só tem um furo, então a gente vai ter que unir esse arame. Então, eu vou deixar uma parte aqui, ó, pra eu poder fazer o rococó. E aqui, gente, é bom trabalhar com o alicate, tá? Porque esse meu arame aqui, ele é muito duro, machuca a mão às vezes. Então, aqui, eu tô fazendo uma amarraçãozinha, ó. Ficar com essas duas partes unidas. Vou dar mais um giro aqui. Pronto. Ó, pra ficar assim. Agora, eu vou fazer o elo, girando aqui, ó, a parte de cima. Uma voltinha. Aí, ó. Então, vai ficar assim. E pra fazer uma graça, eu vou fazer as molinhas aqui também. Só uma molinha assim, só pra fazer uma graça. O tecido vai ficar aqui. Vou fazer mais um pouquinho de molinha. Aí, limpo a mão, vou ver se a cola quente já tá ok. E aí, eu vou colocar aqui na gatinha, essa parte aqui. Vamos ver como vai ficar. Ah, vai ficar lindinho. E vou fazer aqui outro rococó também. Ó, eu mantenho sempre alto aqui os meus rococós, tá bom, gente? Eu vou colocar o laço aqui. Então, pra colocar o laço, antes de vir com a cola quente, eu venho com um fiozinho de juta, amarro aqui, ó, mais pra cima. Faço uma amarração pra que o laço fique bem firme. Ó, dei um nó. Vou posicionar o laço aqui e vou utilizar a cola quente. Então, eu vou dar uma olhadinha na minha cola quente se ela já esquentou. Prontinho, minha cola quente já está ok. Então, eu vou colar aqui o laço. Vou passar cola aqui na parte de trás do laço. Posicionei aqui no penduricalho, vou segurar por alguns instantes. E aí, eu vou amarrar, para que ele fique bem firme. Vou dar um nozinho. Um pouco mais pra cá. Pronto.
Agora eu corto o excesso da juta. Eu deixei aqui a amarração na frente, porque eu também vou colocar um lacinho de ráfia, tá? Então, vai esconder aqui bem essa amarração. Corta bem curtinho. O laço deu certinho aqui o tamanho, viu, gente? Ficou bem legal. Então, vou passar a cola quente também aqui no laço de ráfia, na parte de trás. E vou segurar por alguns instantes. Ó, segurei esses fiozinhos aqui da cola, grudaram no meu dedo. Pronto. E a peça ficou assim. Eu vou mostrar ela de lado, que aí dá pra aparecer na câmera. Olha que linda que ficou essa gatinha, né? Show! E aí, pra poder fazer, né, gente, os ajustes finais, é só colocar na porta ou na parede e ir alinhando aqui a peça, os arames, tá bom? Essa foi a forma que eu quis fazer uma decoração bem simples, bem country, né? E a intenção da aula foi mostrar pra vocês bem de pertinho como se faz um sombreado em peças pequenas. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, vocês tivessem, né, conseguido aprender aí como que faz sombreado com pincéis pequenos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar uma curtida, um comentário, compartilhar também com amigos e amigas, para que o canal também cresça. Combinado, gente? Se vocês quiserem mais videoaulas de gatinhos de penduricalhos em pintura country, com foco em sombreado, é só deixar a opinião de vocês aqui no comentário. Por hoje é só. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!